Obrigada por assistir. Hoje analisamos a turbulência no mundo e o lugar da Ucrânia nela. E nossos convidados de hoje são Denis Elizevich, que mantém um blog político ativo, analisa os acontecimentos do mundo e é empresário. Denis, eu lhe dou as boas-vindas. Olá! Oleg Pritula, ativista social. Oleg, feliz em tê-lo no canal. Saudações. Saudações, Denis. Saudações, Tetiana. Saudações a todos os nossos espectadores. Obrigado. Hoje o tema é importante. Começamos pelos acontecimentos na Ucrânia. A Rússia atacou a Ucrânia novamente, o que já não é novidade para nós. Mas o que é estranho é que justamente hoje é um dia histórico. Isso foi dito por Oleksandr Babak, chefe do Departamento de Comunicação das Forças Armadas da Ucrânia. E por que é histórico? Porque foi justamente nesta noite que a Ucrânia realizou mais ataques contra a Rússia do que a Rússia contra a Ucrânia. Gostaria de perguntar a você, Denis, o que acha, que tendência é essa? A Ucrânia ganhou um novo fôlego? Esse é o nosso desejo de levar a guerra para o território do agressor. E o que podemos esperar disso? Zelensky mostra força e tenta deixar claro: cada ataque contra a Ucrânia terá uma resposta contra a Rússia. Ou seja, não é que ele esteja acusando alguém, apenas constatando um fato. Isso é uma espécie de escalada da guerra. Oleg, você sabe quando Zelensky pediu Tomahawk e recusaram? Sabe os motivos? No dia 6 de outubro, no Salão Oval, Trump afirmou: de certa forma, já tomei uma decisão. Acho que quero entender o que exatamente eles vão fazer com esses mísseis, para onde eles vão direcioná-los. Acho que essa é uma pergunta que deve ser feita a eles. Então, na sua opinião, Trump realmente entende para onde esses Tomahawks vão ser lançados? Por que ele não diz especificamente que eles não serão entregues se a Ucrânia não puder usá-los? E por que essa questão ainda está na pauta? Eu acho que desde o dia 20 de janeiro todos esses processos em termos de negociações se arrastaram. Zelensky sempre criava obstáculos e, consequentemente, Trump age imediatamente em duas direções. Por um lado, ele tenta sufocar Putin economicamente através da política com a China, pressionando os países árabes. Por outro lado, ele entende que é preciso agir de forma um pouco mais agressiva nesse sentido. Talvez não sejam Tomahawks, e sim outros mísseis. Mas, levando em conta que Kennedy falou literalmente há uma semana e disse que, na verdade, é preciso danificar as refinarias de petróleo da Rússia para que ela se torne, para pressionar mais, para torná-la mais disposta a negociar. Pode-se dizer, empurrar Putin para negociações. Então isso está acontecendo agora. Ultimamente, claro, há muitas impressões sobre essas refinarias de petróleo lá. Acredito que essa dupla pressão pode e vai ajudar. Embora eu entenda perfeitamente que isso, infelizmente, vai ter um feedback para a Ucrânia. Quem vai sofrer são os cidadãos comuns. E se isso vai levar a um resultado mais rápido, bem, isso é questionável. Que é preciso pressionar Putin de todos os lados, isso é certo. Obrigado, Oleg. Sinceramente, você acredita especificamente nos Tomahawks, considerando o discurso de ontem do Trump? Sabe, eu presto atenção às informações do Green. Você sabe, o militar, o oficial que disse que os Tomahawks não resolvem a questão no campo de batalha. E, digamos, para a Ucrânia seria melhor fornecer aviação para que fosse possível resolver a questão no campo de batalha. Isso seria mais eficaz. Por isso, eu sigo o ponto de vista dele. Mas, por um lado, os Tomahawks não resolvem a questão, e, por outro lado, ouvimos quando Putin falou na conferência de Valdai, e lá ele disse que, se os Tomahawks forem usados, isso significará uma escalada contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos serão arrastados para a guerra. Primeiro, se você considerar essa possibilidade, se os Estados Unidos forem arrastados para a guerra, como isso aconteceria? A guerra ainda acontecerá no território da Ucrânia. Se os Estados Unidos da América fornecerem esses mísseis, que mudanças serão vistas? Sua pergunta está relacionada. Eu só queria comentar com o Oleg sobre a resposta dele aos Tomahawks. Eu, por exemplo, considero isso um puro blefe do Trump. Eu ouvi o Trump com muita atenção ontem. Pelo que entendi, tanto o original quanto a tradução são em inglês. Não ouvi uma resposta clara. Eu tomei a decisão de dar o Tomahawk. Ele sabe fazer isso muito bem. Ele disse, eu tomei a decisão.
Depois há uma insinuação ameaçando a Rússia. Pessoal, este é o último aviso. Acho que a declaração do Kennedy e de outros que dizem isso ultimamente é só um blefe até o fim. Na minha opinião, como eu vejo essa situação, se apenas Tomahawks forem destacados na Ucrânia, isso acaba com as negociações. E como dizer, uma nova rodada de escalada. De certa forma, os Estados Unidos da América estão se envolvendo diretamente na guerra. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não estou julgando, só acho que Trump não vai concordar com isso. Minha opinião pessoal, mesmo sabendo que muitos discordam. E sobre o Artigreen, da aviação. Bem, se for para acreditar nisso, então é preciso acreditar que a Ucrânia pode vencer a Rússia militarmente. Eu não acredito nisso. Isso também é uma escalada. Mas Tomahawk é antes de tudo isso. É um míssil sério. Mas como você disse, não muda nada no campo de batalha. É só uma ferramenta. Como alguém expõe isso ao público como coerção, mas sejamos honestos, a Tomahawk é isso. Bem, que as pessoas pesquisem, talvez procurem esse míssil no YouTube para ver como ele funciona. Ela é capaz de destruir seriamente a infraestrutura real da Rússia. Uma pergunta, e o que Putin vai fazer nesse momento, assistir com uma bandeira branca? Infelizmente vimos que não será assim, por isso acho a situação complicada para Trump. Bem, eu acho, Denis, que o Trump começou a agir de forma um pouco mais agressiva aqui, pelo menos. Agora isso é só em palavras, só porque ele vê alguma confiança. Preste atenção. Ultimamente, ele não tem usado frases como Terceira Guerra Mundial, armas nucleares e assim por diante. Ou seja, isso significa que ele não tem medo dessa linha vermelha e ainda está confiante de que poderá pressionar Putin. Não descarto que agora, considerando a situação com a China, lá no dia 20 de outubro devem acontecer algumas reuniões, aquelas comunistas, e consequentemente talvez até mude a situação política interna na China. Acho que talvez Trump, sabendo dessa situação que a China pode vacilar, esteja agindo desse lado. Talvez seja um ataque puramente psicológico da parte dele, mas na minha opinião, ainda assim, se sente mais confiança nas ações dele agora, porque ele entende. Aquelas conversas com o KGBista Putin não levam a nada. Além disso, há a Europa socialista, que é lenta e não pretende agir rapidamente. É assim que vejo a situação. Me desculpe. Tatiana, a Europa se distanciou, né? Depois desse tempo, realmente não veio nada de lá. Você tem alguma pergunta sobre a Europa, Tatiana? Tem alguma pergunta sobre a Europa na sua lista? Tem uma pergunta sobre o que foi publicado no dia 6 de outubro no jornal de Wrocław. Essa é uma cidade que fica na Polônia, e lá o comissário europeu de defesa e espaço, Kubiluza, repito, Kubiluza, sim, ele escreve o seguinte: de acordo com as informações dele, e ele confia nessa informação porque ela é fornecida pela inteligência alemã, e ele diz que o Kremlin supostamente está preparando um ataque à OTAN. E ele afirma que, se eles estão discutindo essa situação, isso significa que devemos estar preparadas. Devemos confiar na informação, porque, segundo ele, é o que diz a inteligência alemã. Putin reagiu no mesmo dia à declaração, chamando-a de absurdo. Por sua vez, Peskov acusou o Ocidente de que isso é paranoia. Então, vamos analisar essa situação. Será que realmente há alguma ameaça para os países da OTAN, não apenas alguma coisa, mas especificamente da Rússia? E existe perigo para eles? Por que a comissária europeia está falando sobre isso? Denis, o que você acha? Eles estão soando o alarme porque, como posso dizer, não estão preparados para nada e estão chamando a atenção para si mesmos. Já houve tantas dessas declarações. Eu não acredito em guerra na Europa, mas além dessas declarações assustadoras, eles não podem fazer mais nada agora. E Putin entende isso perfeitamente. Eu não acredito em nenhuma guerra na Europa. Claro, não é agradável para mim assistir a isso. A Polónia está em uma zona relativamente perigosa. Mas quando os alertas soam em algum lugar, como eu já disse no ar, quando os alertas são acionados em Viena, já em um país neutro. Só para lembrar, lá, como na Suíça, estão guardadas grandes somas de dinheiro mundial. É uma cidade especial, como Genebra e Zurique. Ou seja, é uma situação realmente terrível. Mas veja, Putin disse, eu não acredito nisso, não é porque Putin disse. Lembro que Putin falou há uns 15 anos quando perguntaram. Sobre a Crimeia, antes da anexação, Putin disse, vocês estão loucos? Ir para a Crimeia é abrir a caixa de Pandora. Na Rússia temos cerca de 100 ou 200 terras em disputa. Antes da guerra, ele e Lavrov disseram que não haveria conflito.
Porém, o problema é que Putin não terá forças suficientes. Aliás, essa é uma questão dos Tomahawks. Os Estados Unidos, pelo mar, acho que podem lançar 7 ou 8 mil Tomahawks de uma vez só. E isso destruiria toda a Rússia. Só resta a questão das armas nucleares. Oleg, o que você acha sobre os países da OTAN, sobre a União Europeia, o quanto eles são unidos em suas decisões e se fossem atacados, será que os países da OTAN conseguiriam se defender? Aqui é preciso considerar que existem duas forças. De um lado está a União Europeia, mas também há a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que tem suas próprias opiniões sobre qualquer acontecimento. Por isso, tenho certeza de que é justamente o Putin que está provocando a Europa, entendendo que ela é inofensiva, e a Inglaterra também está empurrando o Putin por trás, porque ela está interessada em algum tipo de agitação. Ainda mais porque esse é um confronto entre a própria Inglaterra e a União Europeia, como essa configuração social que está sempre tensa, e a Inglaterra aproveita a situação e, eu acho, só agrava esse problema. Ou seja, aqui, o único que está do lado certo da história é o Trump, e eles, tanto a Inglaterra quanto a União Europeia, estão sempre apenas girando em círculos. O que o Trump vai dizer? E o Putin age do jeito que age, ele está interessado em agitar a Europa e talvez levantar essa questão. E isso, entenda, também é vantajoso para o Zelensky, ou seja, envolver ainda mais o Putin nisso, desse lado. Ou seja, isso imediatamente acrescenta estrelas nos ombros do Zelensky, que ele é um herói, resistiu, defendeu a Europa, e aí de repente ela caiu. Oleg, né, você também disse que a China está sendo pressionada pela América, a América pressiona a China, e isso, aparentemente, por favor, esclareça como a China sente isso. Isso está enfraquecendo a China agora, ou esse enfraquecimento é assim? Por exemplo, vemos que as tropas ucranianas estão bombardeando depósitos de petróleo na Rússia. E daí? A Rússia, por exemplo, não venderá combustível automotivo para o exterior até 1º de dezembro, depois vão analisar a situação. E parece que esse enfraquecimento existe, mas não é tão significativo. Compare esse enfraquecimento com a pressão da Europa, com a pressão de Trump sobre a China. Claro, a pressão está acontecendo. E o fato de Trump ter deixado claro e, mais uma vez, lembrado quem é o dono nesse mundo, ou seja, o dono é o mercado onde se pode vender o produto e onde apenas produzem alguns produtos pequenos, isso não é um fato. Ou produzem, por exemplo, uma bomba de gasolina. Ou seja, sem os Estados Unidos, eles praticamente não são ninguém e eles sentem e sabem disso com certeza. Por isso, Trump se aproveita disso. Eu acho que ele idealizou perfeitamente esse esquema tarifário em relação a outros países, que pode controlar o processo e, assim, exigir deles as condições que ele impõe. E por isso estou certo de que a China já está começando a balançar e provavelmente em breve veremos alguns resultados dessa pressão. Enquanto passamos para as tarifas, queria perguntar, Denis, se você tem algo a acrescentar sobre esse tema em relação à China e à Rússia e a pressão de Trump sobre esses dois países. Você tem algo a dizer? Sempre tenho algo a acrescentar. Veja, Oleg, claro, é um otimista, eu também gostaria de ser assim. Na China, há elites ricas que desejam retomar o modelo de Deng Xiaoping, manter relações normais com o Ocidente e derrubar os comunistas. Mas eu tenho que admitir que esse Jinping construiu um sistema incrivelmente poderoso, esse comunista. Lá há uma verticalidade incrível, todos são bilionários, o bloco de segurança é bem pago e forte, há serviços secretos e censura, tudo controlado. Mas, de alguma forma, eu não acredito na queda da China, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, espero mais. Agora, na França, a situação política do Macron ficou abalada. No Reino Unido, todos odeiam Starmer. Dizem até que isso é um anti-recorde histórico. Ou seja, o primeiro-ministro que governa o país tem o menor apoio popular da história. Em países democráticos, isso costuma não durar muito. Apesar dos problemas do Reino Unido, eu e Oleg, por exemplo, discutimos o que tem ocorrido lá nos últimos anos. É preciso admitir, o atual primeiro-ministro, sim, ele já é o tal do Starmer, o quinto desde o início da guerra, se não me engano. Sim, acho que é o quinto. E na Ucrânia, Zelensky continua sendo o chefe de Estado. O que quero dizer é que lá, de qualquer forma, haverá eleições antecipadas. E, por algum motivo, me parece que ainda este ano podem conseguir, se não no primeiro trimestre do ano que vem.
A Europa está se tornando mais à direita, e depois vem a Espanha. Em dezembro tem eleições na Espanha. Então, essa Europa unida com Trump pode até desestabilizar a China. Isso aos poucos, mas há tempo. Trump, até 2029, se os republicanos vencerem também em 2028, então realmente o prognóstico para isso é muito bom. Tenho certeza. A ditadura... Agora Maduro, e Trump está muito insatisfeito com ele. Tem que começar de algum lugar. Vai o Maduro, depois o Zelensky, o Lukashenko, o Putin e pronto. Efeito dominó. Aqui eu posso concordar totalmente, porque agora simplesmente está chegando a hora. Vai chegar um pico em que todas essas estruturas sociais vão cair como dominó. Agora é basicamente uma introdução iniciada por Trump. Ele virou o seu grande navio 180 graus. E todos que estiverem nesse caminho, todos eles vão ser eliminados, com certeza. Porque eles não vão conseguir suportar nem a liberdade de expressão, nem a transparência nos relacionamentos, nem a redução da burocracia. É o que faz o Trump. Aqui, com certeza, né, os processos vão seguir para o lado melhor. E cada vitória do Trump, eu considero, é uma vitória para o lado da Ucrânia, né? Ou seja, cada uma dentro do país, porque ele exemplifica o que deve ser feito com a burocracia, os esquerdistas e na política externa, e por isso eu espero que isso, no final das contas, leve a uma aliança correta entre Ucrânia e América, que vai apoiar a ala conservadora. Assim, teremos que escolher na Ucrânia um líder que trabalhe em sintonia com a ala conservadora da América. Esse seria o próximo passo. Bem, e no momento, é claro, parar esse massacre que Donald Trump está tentando ao máximo fazer. Oleg, eu gostaria de mudar para o tema da França, mas você levantou a questão do líder. Não dá para deixar esse assunto de lado, porque em qualquer rede social que você entre, todo mundo fala sobre as eleições e o que vai acontecer depois. Ontem, eu e Denis falamos sobre a entrevista que Arestovich deu para Ksenia Sobchak. E lá ele disse que 4 regiões e a Crimeia deveriam ser entregues à Rússia. Sim, e vai rezar junto com Putin na igreja por aqueles que morreram nesta guerra. E hoje já saiu a informação de que os serviços russos o colocaram na lista de procurados porque consideram que o que ele disse foi inadequado. Entregar 4 regiões e a Crimeia sem confirmação oficial. Eles não gostaram disso. As autoridades ucranianas o chamaram de traidor por também trair a Ucrânia. E então, bem, se pegarmos o exemplo dele, digamos, a pessoa expressa sua opinião. Como ela pode ser líder, tornar-se líder do país quando há tanta pressão dos dois lados? Bem, ele representa completamente uma estrutura pró-Kiev e me parece que eles, junto com a KGB, concordaram que ele teria o papel de palhaço. Ou seja, já faz tempo que não havia um palhaço na Rússia. Lá havia Zhirinovsky, na minha opinião, e agora esse papel começa a ser ocupado por Arestovich. Eu não vejo isso de outra forma. Ou seja, no futuro ter uma perspectiva política é difícil de imaginar. E isso, o que é? Ele faz, como sempre, mudou de opinião 25 vezes, agora vai mudar de novo, ou seja, faz o que gosta, puro marketing e palhaçada. Denis, por favor, esclareça, na sua opinião, isso é uma traição ou como seria o termo correto? Como você chamaria isso? Se ele diz que é preciso entregar 4 regiões e a Crimeia, mas oficialmente não assinar nenhum documento, então o que é isso? Essa é a decisão certa? Isso é traição? Preciso confirmar se a Rússia realmente o colocou na lista de procurados pelas suas declarações. Eles estão interessados, de qualquer forma, com ou sem documentos. Preciso explicar o motivo. Mas ontem eu consegui assistir por algumas horas, vou ser sincero. Antes de dormir consegui assistir por algumas horas. E olha, eu assisti a Sobchak, talvez uns 20 episódios antes desse. Durante toda a atividade dela, observei como outros convidados são apresentados e se comportam. Em quase todas as respostas de Arestovich, usaram o zoom no rosto dele. Entende? Ela fazia perguntas provocativas e o provocava sentada. Depois a edição também, tratando cada resposta dele como mentira, mostrando contradições e tornando engraçadas suas palavras antigas. Ele, claro, se acha muito. Pernas cruzadas. Esse aqui, tipo, o cetro do Nevzorov, ou como quer que se chame, junto com Anton ao mesmo tempo. E eles realmente fazem dele um palhaço, né? Ele acha que ele está falando sério, mas eles fazem isso. Ou seja, eles não o levam a sério.
O nojento foi outra coisa. Eu e Oleg falamos sobre isso quando ele veio aos Estados Unidos da América e participou do programa do Patrick Bet-David. Eu e Oleg concluímos isso já na nossa primeira ligação. Ele se vendeu para o Putin por 2 horas. Ele ficou lá 4 horas dando entrevista, 4 horas se vendendo para o Putin. Antes, ele se vendeu para Trump e sua equipe. Tenho certeza que ele foi recusado aqui, mesmo tentando se aproximar de longe. Essa informação é precisa. E o destino é triste. Ele fala algumas coisas certas. Ele diz, eu não sou político. Eu também diria que não sou político, mas ele se comporta como um político. Na verdade, ele cometeu todos os erros possíveis, independentemente do papel. Bem, é fenomenal. Como pode uma pessoa que leu 2000 livros cometer erro atrás de erro? Isso não será levado a sério nem pela Rússia, nem pela Ucrânia, mesmo que ele queira. Eu confirmo as palavras de que a Sobchak enganou ele, né? E ela o tempo todo estava jogando junto com ele. Por simples. Sim, absolutamente. Ele também é de tecnologia da KGB? Absolutamente. Ou seja, eles usaram inteligência artificial observando como ela reage a certas perguntas. E simplesmente escolheram para ele onde ele iria se meter, 100%. Essa informação de que ele está procurado é antiga, mas foi atualizada hoje. Desde 7 de outubro, a mídia russa tem publicado sobre isso. Oleg, vamos esclarecer sobre os territórios, porque essa é uma questão muito sensível para a Ucrânia. Você acha que será firmado um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia? Então, precisamos ceder territórios, teremos que trocá-los, conseguiremos ficar com todos os nossos territórios sem fazer nenhuma concessão? Como você vê essa situação? Bem, se colocarmos de um lado o território e do outro a vida humana, tudo fica claro. A resposta é clara, mas eu também estou aqui. Artie Green sugeriu que provavelmente ele vê assim, que o acordo era mais ou menos entregar as regiões de Donetsk e Luhansk, mas ao mesmo tempo pegar uma parte da região de Zaporizhia. E essa parte de baixo, ou seja, ele explicava assim, que do ponto de vista estratégico, essa parte de baixo, a chamada linguiça que Putin fez, ela pode ser cortada a qualquer momento. Ou seja, é um território vulnerável do ponto de vista de ataque. Por isso, eu acho que aqui, para parar o massacre, para parar agora a destruição das nossas forças armadas, com certeza é preciso concordar com algum tipo de compromisso, mas aqui está claro que para Zelensky isso é o fim da carreira política dele, então haverá resistência máxima, tenho certeza, até o fim, embora não se possa descartar que os acordos já estejam prontos e que Zelensky tenha concordado com tudo, só estão procurando uma forma de apresentar essa informação para que, do ponto de vista político, não fique tão ruim para eles. Essa é a minha opinião. E se disserem a verdade, e daí? O povo não vai aguentar isso? Vai ser uma tragédia para nós? Não vamos sobreviver a isso? Por que não dizem como realmente é, na sua opinião? Porque os dividendos políticos caem. Agora são 3%, depois vai ser menos 3%. É preciso entender a situação. Consequentemente, a resistência será muito grande, com certeza. Pelas suas palavras, achei que eles se preocupam com as pessoas e não querem decepcioná-las. Eles se preocupam com as pessoas. Só de pensar, logicamente, se a guerra continuar agora e durar mais algum tempo, não é impossível que Putin traga ainda mais cubanos, ou iranianos ou da Coreia do Norte. Vamos perder mais uma parte do território, mas vamos perder quantas pessoas das Forças Armadas da Ucrânia, ou seja, esse fundo de ouro, né, o fundo da Ucrânia, que no futuro deveria construir essa Ucrânia. Ou seja, qual é o sentido de fazer isso? Ou seja, com certeza é necessário. Aqui eu conclamo as pessoas a apoiarem Trump e, sem dúvida, escreverem para ele na plataforma Truth, na plataforma X, dizendo que apoiamos suas ações, apoiamos a paz, queremos parar as hostilidades, queremos parar a guerra e, junto com você, construir a economia. Isso me parece é a mensagem certa para Trump. Desculpe, eu interrompi você. Você ainda queria acrescentar algo? Não diga sim. Me desculpe, talvez haja um pequeno atraso e eu acabo ouvindo isso um pouco depois. Eu queria acrescentar, sabe? Me parece que o método padrão aqui, esse é um tema importante, especialmente sobre territórios. O método padrão aqui não funciona. Você logo pensa, o que faria ali? Mas ninguém estaria nessa situação. Talvez nem teria ocorrido. Mas, digamos, sair para falar com o Putin e colocá-lo contra a parede diante do Trump,
com algumas propostas que a KGB não espera. Veja o que as pessoas vão dizer agora. Você critica, então proponha algo. Eis uma proposta, não só para ele, mas em geral. As regiões administrativas de Donetsk e Lugansk, de certa forma, unem completamente o Donbass, mas o Donbass passa para a Ucrânia, com status de autonomia ou federação por inteiro. Por que não seria uma opção? E que os moradores do Donbass escolham até mesmo Yanukovych para si, mas isso será uma autonomia ou federação da Ucrânia. Aqui está a decisão da qual a KGB publicamente, se isso fosse anunciado para Trump e discutido publicamente na equipe do Trump, isso foi discutido com certeza, estou-te dizendo, nos bastidores. Mas por algum motivo, não sei por qual razão, isso não é trazido à tona. Provavelmente para não prejudicar Zelensky. Então, por que isso não é uma proposta? Por que não vir com uma proposta, até mesmo tornar o russo não só um idioma com status especial, mas o segundo idioma oficial? É isso que Putin espera de nós? Não, ele não espera. Também defendemos a liberdade religiosa. Não é apenas seguir o Putin, apoiamos a liberdade religiosa. Se enviarem agentes da KGB disfarçados de padres, acabarão presos. Defendemos a liberdade de idiomas. Se houver outra influência, os serviços secretos e a lei punirão. Ninguém discorda disso. O jogo estava desequilibrado. Precisamos agir de forma diferente. Agora, a resposta. E se Zelensky sugerir isso? Concordo com Oleg. A aprovação será menor, pois só quem não se apega ao poder faz isso. Vai lá realizar feitos históricos pela Ucrânia, enquanto Zelensky só pensa na aprovação. Entenda, Tatiana, e vocês, espectadores? Zelensky e Yermak discutem cada ação nesse grupo restrito pensando apenas no índice de aprovação, sem considerar se é bom ou ruim para a Ucrânia. Primeiro avaliamos o índice de aprovação. Se estiver bom, aí sim pensamos na Ucrânia e nas pessoas. Mas eu, pessoalmente, não consigo ver a ligação entre o que está acontecendo agora e o fato de que isso vai resultar em um índice de aprovação alto. O que está acontecendo agora. Ou seja, a mobilização contra a qual as pessoas são contra o baixo nível de vida, as fronteiras fechadas. O fato de que nem todos podem se expressar, todos que querem, na medida em que desejam. Isso é o que dá índice de aprovação para essa posição? Agora, para você, Denis. Não mostra mais o índice de aprovação, assim mantém o controle da situação. Você precisa entender, né, para a população a quem venderam o suposto canalha Piotrov, um propagandista como patriota, que está lá no tribunal pela Ucrânia e faz alguma coisa lá. Numa sociedade assim, é possível vender qualquer coisa, né, assim como na Rússia, onde a população apoia o regime de Putin e tudo pode ser vendido. Se eles acham que a Ucrânia é um país que deve ser bombardeado porque somos de algum jeito diferentes, que não dá para resolver a questão de outra forma, para eles também é possível vender qualquer coisa. O que Oleg disse sobre isso? Esse é o ponto principal agora. Zelensky pede, me aceitem na União Europeia. Vamos declarar que estamos na OTAN, só que de forma não oficial, tipo que o artigo 5 se aplica a nós. Vou sair e dizer, pessoal, estamos na OTAN, mas com ações militares e territórios em disputa, não podem nos aceitar agora. Mas assim, a gente já pode dizer que está lá, de fato. De jure não, mas de fato estamos lá. E outra coisa, olhem só. Eu trouxe a Ucrânia para a União Europeia. Então por que eu não seria um grande presidente? Amanhã, Arislovich hipoteticamente retorna ao gabinete do presidente com Podolyak, aparece ao vivo com Faidin e diz: estávamos errados, Zelensky é o maior homem. Sim, houve uma queda, mas é um presidente histórico. Nos colocou informalmente na OTAN, na União Europeia, iniciou e terminou a guerra. Vão dizer que ele encerrou o conflito. A propaganda é terrível. Depois, Sternenko, Lashin e Petrov vão repetir isso. Eles têm uma rede de dezenas de milhões de seguidores. Eles têm orçamentos colossais. Arestovich esteve com Sobchak, mas por que não contou? Li numa cerca que Arislovich ganhava $10.000 por mês em envelope. Acho que devemos começar por aí. Não é justo de cara. Os deputados recebem dinheiro em envelopes para votar. Não é justo de cara. Vamos imaginar nos Estados Unidos aquela garota Levitt, loira, que era assessora de imprensa e recebia 10 ou 20 mil dólares do Trump em envelope. Conseguimos imaginar isso? Impossível. E no Senado votam por envelopes? Impossível. Nem os democratas. Ou seja, lá tudo isso é tratado de forma mais séria. Tudo certo. Vamos começar, não precisamos discutir mais. Vamos lembrar, desculpe por interromper vocês, mas eu gostaria de lembrar aquela questão que discuti com vocês duas, só que em momentos diferentes, sobre aqueles trotes que ligaram para Samantha e descobriram exatamente o que os funcionários americanos também estavam dando para o nosso governo, para que ela supostamente continuasse a guerra, para que ela se envolvesse ainda mais na guerra e a prolongasse. Oleg, você disse que esse valor não te impressionou, era 1,5 bilhão por mês. O dinheiro em espécie que os globalistas deram à Ucrânia.
E as pessoas lutaram. Bem, não vou dizer que as pessoas lutaram por esse dinheiro, elas lutaram porque havia uma guerra. E, consequentemente, desse dinheiro em espécie, davam dinheiro tanto para salários quanto para benefícios sociais. Mas como era dinheiro em espécie, ninguém controlava isso. Não se sabe quanto foi gasto, por quem ou em quê. E essa situação, Denis, como se os Estados Unidos não pudessem dar, mas davam para a Ucrânia. Quero dizer no mercado interno. No externo, podem fazer o que quiserem. A CIA financiava rebeldes na América Latina usando dinheiro vivo. Estamos falando da vida interna dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos da América e qualquer outro país fazem fora é trabalho de inteligência, é geopolítica, é uma história completamente diferente. Estamos falando do que acontece dentro do país, de forma civilizada, democracia, ou apenas uma bagunça. Na Ucrânia, por exemplo, é assim. Não é que esse valor não impressione. Claro, esses números impressionam. Eu estava falando de outra coisa, que esse não é um caso isolado e que isso acontece há muitos e muitos anos. E começando 30 anos atrás, assim que Soros criou aqui aquelas organizações não governamentais, foi daí que toda essa podridão começou. E, consequentemente, como os democratas, praticamente todos os últimos 30 anos depois de Reagan, foram sempre democratas, o governo Bush eu nem conto, porque não dá para chamar ele de democrata de jeito nenhum. Por isso, os socialistas mantiveram o poder todos esses anos. Consequentemente, corromperam a Ucrânia do mesmo jeito. E pode-se dizer assim, como lá já estava corrompido há muito tempo, a Ucrânia ficou completamente sob o domínio deles e igualmente corrompida. Número 1, América nas últimas décadas. Número 2, Ucrânia. E agora todas essas pesquisas e investigações estão acontecendo neste momento. Todos esses fios vão levar à Ucrânia. Aqui há uma conexão absoluta e ficará visível também aqueles esquemas de corrupção, começando ainda na época do Obama e o mandato, e do Biden inclusive, e todas as informações serão reveladas. Ou seja, eu acho que vai chegar o momento em que aqui também será criado esse departamento de eficiência que deveria investigar toda a situação internamente. Quem e quantos esquemas, tudo isso vai chegar a esse ponto. Por isso, essa é mais uma resistência do governo atual. Eles sabem que isso vai acontecer quando as hostilidades cessarem, por isso estão muito preocupados com a situação. Hoje, na sua transmissão, você falou que os democratas tomam decisões inconscientes, digamos assim. Inconscientes, desinformadas, não totalmente corretas. Por favor, explique o que está acontecendo na França. Por que o primeiro-ministro ficou apenas 27 dias no cargo? O que ele fez para desagradar o parlamento? Que tipo de controvérsias? E se agora houver novas eleições parlamentares e a oposição chegar ao poder, como Macron vai trabalhar com eles? Você já passou por isso, Denis? Conheço só superficialmente, pois aguardo ações mais ativas para me aprofundar. Vejo que há uma crise política lá e Macron não consegue lidar com a situação. Entendi que nomearam um novo primeiro-ministro, mas ele ficou menos de um mês no cargo. Isso é uma crise política pura. Tudo desmoronou, crise política. Absolutamente. Agora, se você pegar o Canadá, a França, a Inglaterra, a Austrália, é a mesma situação. Tudo está sob o comando dos globalistas. E o próprio Macron é apenas uma peça que eles movem para frente e para trás. O único sujeito que existe hoje em dia é o Trump. E todos os outros, ele os trata como se não fossem ninguém. Porque ele entende que eles não representam o país França. Eles representam a burocracia dos socialistas, do Soros e de toda essa escória globalista que já está caindo. Aqui só falta o Trump fazer mais alguns esforços e tudo isso vai cair, como dissemos, como um dominó. E talvez a França seja a primeira agora, porque se você pegar até mesmo todos os países da Europa, essa divisão por partidos, você vai ver que lá tem 25% de algumas forças de direita e depois vêm os democratas, socialistas, meio socialistas, comunistas, verdes, ou seja, 75%. Isso é uma usurpação do poder pelos esquerdistas e eles não entregam esse poder e nunca o entregarão voluntariamente. As forças de direita hoje têm 25%, mas acredito que 75% têm bom senso, só que o poder está usurpado. E essa troca e o esquema com esses partidos mudam como num jogo de copos, né? Mas continuam no poder. Eles também incluem essa pauta verde,
ainda inventam alguma mudança climática só para roubar dinheiro para as próximas eleições. É isso que está acontecendo com a Europa. Por isso ela está em uma situação muito instável. Por isso, Denis, como dissemos antes, a Ucrânia seguir para a Europa é um absurdo, uma cloaca. E mesmo se pegarmos as informações de um ano atrás, agora não havia tantas informações sobre esses problemas da Europa. Eles meio que escondem isso, sim, como se lá tudo fosse normal. Agora fica claro que lá é a Europa toda, ou seja, uma bagunça. E para onde se lá o Zelensky ou o governo da Ucrânia tenta direcionar para lá? Lá já é preciso virar para aquele lado e correr, quanto mais longe melhor. Mas nós traçamos o vetor, o aliado deve ser os Estados Unidos da América e sobre a Europa devemos esquecer, pelo menos enquanto lá ocorre a descomunização e a deislamização. Aqui a Ucrânia está justamente em uma situação vantajosa, justamente unir-se à Europa, né? Fazer de Israel um aliado. E veja, onde estão agora as forças armadas mais fortes? América, Israel, Ucrânia. E essa união, esse triângulo, eu considero que seria no futuro justamente o garante desse mundo ocidental que deveria se ocupar da islamização, da descomunização da sociedade e ajudar também outros países. E a Ucrânia poderia se tornar uma ilha de liberdade nesse espaço. Tatiana, posso? Oleg, agora só falei sobre os globalistas. Vou dar um passo atrás para o tema anterior, onde se tratava da Ucrânia, de tudo isso, United States Agency for International Development e assim por diante. Isso começou no início dos anos 90, quando Oleg mencionou Soros, que chegou em 90 ou 91. O movimento Vidrodzenia foi surgindo aos poucos. Mas Kravchuk, naquela época do Kravchuk, isso não era ativo. Depois Kuchma manteve a situação em equilíbrio. Ou seja, lá chamavam Kuchma de pró-russo. Ele fazia negócios com Pinchuk, vendia tubos, lucrava bilhões e evitava a entrada da Rússia. Lá, uma vez, obrigaram ele a pôr Medvedchuk como chefe do gabinete na administração do presidente. Na verdade, ele estava equilibrando, não tinha nada disso. Depois veio Yanukovych, claro que houve algum tipo de acordo com Yushchenko. Aparentemente, Yanukovych permitiu que a United States Agency for International Development entrasse mais fundo. Naiem, Leshchenko, esses produtos surgiram naquela época, né? Muitos seguidores apareceram e foram crescendo. No final, foi esse United States Agency for International Development que derrubou Yanukovych. Mas ele tentou de alguma forma equilibrar. Mas é verdade, ele imediatamente deixou os agentes russos entrarem. Quando Poroshenko chegou, depois que fizeram o Maidan, o país passou completamente para o controle do United States Agency for International Development e do Soros. Zelensky não seguiu nessa direção. Ele foi recrutado de novo. Eu sei por quê. Talvez a gente chegue nisso depois. Continuando, estou lendo uma notícia. Lituânia ou Letônia? Lituânia. Onde é isso? Tikhanovskaya mora lá, então estão reduzindo os gastos do orçamento estatal com a segurança da Tikhanovskaya. Essa é a posição da Bielorrússia. Sabe quanto? Pagavam 1 milhão de euros por ano do orçamento estatal para a segurança da Tikhanovskaya, sabia? Nos Estados Unidos da América diriam, toma 1 milhão, protejam Eliseyevich do Zelensky. Isso até é um absurdo. E esses já são países sob o controle da United States Agency for International Development. E lá essa é a pauta. Vamos remover a língua e cultura russa, dividindo todos em categorias. Isso é bom e certo. O resultado, países pobres perderam pessoas. Mostro como isso funciona. A segurança de Tikhanovskaya é paga? Pensem na hora. 80 mil por mês deve ser uns 30 seguranças armados, ex-militares de Israel ou quem a protege. Ou seja, isso é simplesmente um pesadelo, um absurdo. É impressionante o quão fundo essas garras chegaram. E, claro, faz sentido. Oleg diz, a Europa precisa se recuperar. Que União Europeia para nós? Estamos na encruzilhada das civilizações, uma ponte comercial. A Ucrânia segue como um país grande e populoso. Comércio com todos, sendo neutra e aliada, inclusive dos Estados Unidos. Certo? E também com Israel e Argentina na América do Sul. Todas são civilizações distintas. Tudo isso traz benefícios mútuos. O bom senso une as pessoas e há vantagens financeiras. Tudo isso na Europa será decidido em Bruxelas, inclusive quem será o presidente na Ucrânia. Olhem para Bruxelas. Tudo isso levou a uma catástrofe na Europa. Essas Ursula von der Leyen e outros com eles. Por isso, a política na Ucrânia parece assim. Putin é um agente da KGB, um invasor e assim por diante. E até a Europa é como se fosse nossa aliada. Mas a Europa também é culpada nesta guerra porque foi claramente uma conspiração dos globalistas com os agentes da KGB e por isso na Ucrânia há apenas uma saída. É realmente o ramo conservador dos Estados Unidos para onde devemos nos mover e buscar apoio, que no momento, como força política, não está presente de forma alguma na Ucrânia.
Na Ucrânia existem duas forças, restaram alguns fragmentos de forças pró-Rússia, praticamente 99% é ocupado pelos apoiadores de Soros, não resta mais nada lá. E o fato de eles fingirem que estão lutando entre si é pura imitação, porque todos eles são iguais, absolutamente não diferem em nada. Deixem-me chegar ao poder e eu vou comandar do meu jeito. É só isso. Ninguém fala sobre mudar o sistema, mudar a direção do curso, mudanças em geral para a liberdade de expressão, para o livre mercado, para a não intervenção do Estado nos negócios. Ninguém nem olha para esse lado. Por isso, as pessoas precisam entender, acordar e apoiar. Porque é a posição do Trump e das pessoas de bom senso, porque essa é a única saída para a Ucrânia. Caso contrário, ela vai afundar de novo nessa Europa podre e nunca vai sair dessa situação. Você diz que na Ucrânia 90% são sorosianos. Fico curiosa, como outros podem chegar ao poder lá? Porque aqueles que têm uma opinião diferente ou são obrigados a deixar o país, pelo menos é o que escrevem em seus canais, ou estão sob sanções. Sem oportunidades agora. Sobre o que foi dito sobre a Europa, que eles são culpados por esta guerra. Ontem, Merkel disse em entrevista que a culpa é da Covid, pois sem ela teria se encontrado com Putin. Sim, pelo contexto, entendemos que ela faria isso e influenciaria no acordo. Você não participou da entrevista, isso foi discutido com Denis. E hoje vejo essa informação de que a União Europeia quer impor tarifas de 50% sobre a importação de aço, porque eles acham que a economia deles está em uma situação ruim. É preciso importar menos aço e desenvolver suas próprias fábricas, sua própria produção. O que você acha, Oleg? Isso é justificável? É necessário fazer isso? Como isso vai afetar a Ucrânia? Se isso ocorrer, América e Grã-Bretanha serão os mais afetados. Tatiana, o sobrenome Merkel me dá ânsia de vômito, porque essa é uma pessoa que deveria estar no tribunal junto com Putin no futuro e junto com os socialistas da Europa, porque ela arruinou a Alemanha. A mulher, que aliás não tem filhos, e eu tenho a impressão de que ela é uma espécie de satanista para destruir a Alemanha desse jeito, ou seja, junto com os agentes da KGB, e ainda mais aquele anterior, como era o nome dele, tá? Que foi chanceler, para onde ele foi, onde ele trabalha, na Gazprom. Ou seja, isso é absolutamente óbvio, como se diz, está costurado com fios brancos. Por isso, era isso que eu queria dizer em relação à Merkel. Acho que o tribunal deve incluí-la nessa lista, junto com Obama, Clinton, Putin e toda a estrutura comunista em crescimento. E você fez a pergunta, por favor. A pergunta era sobre o fato de que os países da União Europeia querem fortalecer sua economia e, nesse contexto, estão impondo sanções. Estão aplicando tarifas de 50% sobre a importação de aço, não sanções. E, consequentemente, como isso vai afetá-los, assim como afeta os países asiáticos, isso também vai afetar o Reino Unido? O que você acha, né? Que resultados o mundo vai esperar disso? E será que eles vão fortalecer a economia dessa forma? Os europeus para si mesmos? Mais uma vez, quero enfatizar que a economia deles caiu. Tenho certeza de que eles sucumbiram à influência da China sobre a União Europeia para quebrá-la completamente, levá-la a essa situação. Além disso, islamizá-la. Ou seja, não há mais nada vivo naquela Europa. Eu nem sei qual é a perspectiva lá. Eu vejo perspectivas para os Estados Unidos, Ucrânia, Argentina, El Salvador e Polónia, por exemplo, e para Israel, mas para a União Europeia eu não vejo nenhuma perspectiva. Eu nem sei como comentar isso, porque eles perderam completamente a guerra económica contra a China, ou seja, a China simplesmente os esmagou. No momento, esses carros elétricos que agora são praticamente gratuitos, sendo que a China, para você entender, subsidia esse setor, ou seja, o partido chinês destina dinheiro para isso e depois envia para a Europa para vender. Ou seja, lá essa é a política e, consequentemente, como dizem, aqui já é tarde demais. O que farão? Só há uma opção. Não sei o que fazer. Eles se reuniram e repetiram após Trump. Vamos pôr tarifas no aço dele. Simples assim. Quando li isso, eu realmente não entendi do que se tratava.
Eles disseram isso, né? Eles se referem ao fato de que Trump provocou. Eles falaram que Trump provocou essa decisão, porque antes ele colocou uma tarifa de 25% e agora a Europa decidiu impor 50%. Atirar no próprio pé ou congelar as orelhas são expressões usadas para isso. Há outras também. A indústria com o imposto sobre valor agregado europeu de 25% a 28% é impossível atrair investimentos. Veja o ranking das 50 ou 25 maiores empresas do mundo. Não haverá empresas europeias, apenas asiáticas e principalmente americanas. O que isso te faz pensar? O clima de negócios foi sufocado pelos impostos? Não deixam trabalhar. É preciso dar mais um passo. Lá eles têm 50% a 60% de impostos. Eu acho que precisamos colocar 90%. Tudo vai se encaixar. Só isso. Dá para a Úrsula? E ela já está lá? E ela vai decidir. Ela vai compartilhar com a China. Obrigado. Vamos discutir outra situação que está acontecendo em Gaza. E esse conflito com Israel, o que você acha que será feito lá em breve? Porque Trump propôs 20 pontos com os quais o Hamas não concordou totalmente. Aqueles pontos que mais incomodam, podemos dizer assim. Marco Rubio declarou hoje o seguinte, que 7 de outubro é o segundo aniversário do ataque em massa organizado pelo grupo terrorista Hamas. E a pergunta para você, Oleg, o que você acha? Os 20 pontos que Trump propõe serão acordados com o Hamas? Essa guerra vai acabar? Ou isso ainda não é tudo? Primeiramente, eu gostaria, em relação a essa tragédia, a expressar meus sentimentos a todos que perderam entes queridos, que ainda estão lá, nessas prisões do Hamas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a minha opinião, é improvável que eles devolvam esses reféns agora. E eu não tenho certeza se eles estão vivos. Essa é a minha opinião sincera. De qualquer forma, Netanyahu vai ter que limpar isso. O território de Massinha com aqueles de Massinha e, no final das contas, construir uma Riviera lá como Trump planejou. Talvez também não seja ruim fazer mais uma parte, mas usar como base para os Estados Unidos da América para controlar toda essa região do Islã e desse islamofascismo. Por isso, acho que tudo está indo nessa direção. Trump afirmou que haverá uma Riviera lá, e provavelmente terá mesmo. Denise, a pergunta é para você sobre como alcançar um compromisso em relação ao desarmamento, porque nesses pontos é necessário desarmar e desmilitarizar Gaza. O Hamas não concorda com isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Já faz muito tempo, antes mesmo de eu aparecer no espaço público, que tenho uma opinião muito firme sobre isso. Mas cedo ou mais tarde, toda essa escória precisa ser eliminada fisicamente até o fim. Isso se refere ao regime da velha Revolução Islâmica no Irã. E a esses caras também. Eu gosto do plano do presidente Trump. Mas lembro da manhã de 7 de outubro. Naquela época eu cheguei à América com todos esses meus problemas. E aí eu olho no telefone o que está acontecendo em Israel, todas essas atrocidades, como eles atacaram, e eu entendo claramente o que está acontecendo. Algo assim, com certeza acontecerá de novo se tiverem outra chance. Não sou contra outras pessoas. Todos esses são terroristas no setor de Gaza, eu não me lembro. Acho que 30% ou 40% são jovens, até 16 ou 18 anos. Lá não tem trabalho. Lá não tem trabalho. E esses terroristas são rapidamente resgatados para seus negócios sujos. Todas as pessoas decentes trabalham em Israel e o acesso ao mar lá é simplesmente fantástico, fantástico. A civilização deve chegar lá, as pessoas devem viver de forma civilizada. Em Israel, por exemplo, não há politização de questões de idioma, árabe ou de nacionalidades, ao contrário da Ucrânia. Lá tudo convive bem junto, mas apenas pessoas decentes, que estão prontas para viver na civilização ocidental, vamos dizer, em uma sociedade normal, com conceitos normais. Bem, digamos para o homem moderno, aqueles que querem correr por aí com uma metralhadora, mostrar agressividade, esses precisam ser expulsos de todos os lugares. Eu também me lembro daquela época. Aqui você chega em Miami Beach, na praia, onde penduravam fotos das vítimas e dos primeiros sequestrados. Eram muitas pessoas. No dia seguinte eu chego lá, algum desgraçado arrancou tudo. Vejo que foi tipo um ato de vandalismo, tipo um ato de protesto. Esses aí precisam ser encontrados na América, em todo lugar, deportados para lá. Se você defende tanto isso, então vai para lá e vive lá.
Assisti com horror aos protestos horríveis pela Europa. Eram multidões de pessoas, uma quantidade impressionante. Nas supercidades da Holanda houve uma grande manifestação em Viena e também em Genebra. Eu acho que em outro lugar da Suíça também. Isso é um pesadelo. Eu digo, em um belo dia, esses canalhas vão sinalizar para essa multidão na Europa agir e eles farão. Então estaremos todos perdidos. Não será mais só a Rússia contra a Ucrânia, mas todos terão que se unir contra eles. Porém, nem todos percebem isso ainda. Por isso, é preciso sufocar isso agora. Já cresceu até proporções inacreditáveis. Apoio totalmente Denis. Pessoas e animais devem viver separados, pois até eles são animais. Não é certo chamar assim. Porque se desde os 3 anos ele o tempo todo se colocam na cabeça dele que ele deve matar um judeu, bem, isso já é uma situação patológica. Por isso eu acho que eles precisam limpar o território, realocá-los para o Egito, ainda mais que Israel está disposto a pagar algum dinheiro pela realocação deles. E assim, se uma vez por todas, resolverem esse problema, então considere o que está acontecendo agora em Gaza. Tudo isso espera pela Europa. No futuro a Europa vai lidar com o mesmo. Só que Israel tem força para fazer isso e os europeus são tolerantes. Acho que eles dificilmente vão conseguir lidar com isso. Por isso o que ocorre agora, esse financiamento, Gaza, Hamas e assim por diante, tudo isso são estruturas de esquerda globalista, incluindo esse sistema burocrático da Organização das Nações Unidas, que é 100% de esquerda e que precisa ser fechado. E com certeza, e ela só alimenta tudo isso completamente. Por isso acho que é exatamente para isso que estamos caminhando em breve. Acho que Israel vai lidar com essa situação. E no futuro, como eu disse, nós com Denis, minha posição, os cristãos devem se unir aos judeus para poder resistir nisso ao islamofascismo, porque isso agora é o problema número 1 na Europa. Israel, como eu disse, vai lidar com essa situação, mas na Europa haverá problemas. Em 7 de outubro de 2023, eles mataram pessoas brutalmente, incluindo bebês. E hoje aparecem líderes como Sánchez, por exemplo, o primeiro-ministro da Espanha. Também é globalista, fantoche deles. Dizem, querem tirar Israel do Eurovision e agora da UEFA, para que Israel não jogue na seleção, nas competições europeias, para que os clubes não joguem. Com certeza isso vai chegar a outros times também. Os globalistas, especialmente os Estados Unidos, financiaram a faixa de Gaza e a Palestina, dando muito dinheiro a eles. Para onde foi todo esse dinheiro, se nada foi construído? Claro, esses caras aí pegaram tudo para eles. Aqueles que querem conquistar. Eles construíram túneis em vez de... ou seja, os esquerdistas, toda essa estrutura, eles são incapazes de construir algo. Eles só conseguem organizar algo para destruir. Isso é o que eles fazem. Mas construir e viver em paz não faz parte das regras deles. Por isso é preciso resolver a questão com rigor. Eu acho que todos esses países que votaram a favor da Palestina, e a Ucrânia também entrou nessa, infelizmente todos devem estar na lista negra, considerando o bom senso geral para esse tipo de situação. Situação normal. Ou seja, aqui podemos dizer que todos que votaram contra Trump e contra a América. E agora Trump está sentado. Sim, a Ucrânia vota contra Israel e Israel é um aliado. Bem, o que ele deve fazer, ou seja, como Trump pode construir a economia no futuro com Zelensky, isso está acontecendo pela 25ª vez, não é a primeira. Obrigado. Gostaria de perguntar a vocês pela 25ª vez aos outros líderes, expressar suas opiniões e chegar ao poder se eles estão sob sanções. O que você acha? Eles têm a chance de alcançar as pessoas, recuperar sua posição de destaque, dizer que vamos construir um país assim, assim, assim. Essa possibilidade existe, na sua opinião, na Ucrânia? Se não existe, como consegui-la? Sim, claro. Claro, todos nós precisamos nos unir, as pessoas de bom senso. E não é só de um país, mas de vários, pois todos enfrentam o mesmo problema e precisam se ajudar. E expandir nosso espaço. Como disse Javier Milei, quanto mais de nós houver, menos deles haverá. Por isso, da nossa atividade, da atividade das pessoas que nos ouvem, vai depender o quão rápido poderemos mudar alguma coisa. E, claro, além disso, é fundamental o apoio às políticas de Trump, porque só ele pode resolver esse problema.
E no final das contas tenho certeza de que a ala conservadora deve entrar no processo próximo das eleições. Aí acho que Trump pode forçar aqui. Primeiro, é preciso lidar com essa maratona e, em segundo lugar, colocar em ação a True Plataforma e a X Plataforma permitem que as pessoas recebam informações verdadeiras imediatamente. Acho que é só por esse caminho. Ou seja, a nossa atividade deve vencer. No final das contas. Vamos terminar o pensamento sobre Israel, porque para aquelas palavras que você disse, você recebeu dinheiro dos globalistas. Para onde foi, não está claro. E há essa informação de que, durante o tempo da guerra, a América forneceu a Israel mais de 21 bilhões de dólares em ajuda militar. E justamente a Palestina e os democratas acusam a América de supostamente ajudar a alimentar esse conflito e financiá-lo. O que acha disso, Denis? Sim, não há nada para discutir aqui. Claro, os Estados Unidos sempre ajudaram Israel, sempre vão ajudar Israel. É um bastião da civilização ocidental naquela região. É um aliado, não apenas um parceiro. Um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. E 21 bilhões é uma história totalmente normal. E até pouco, eu diria. Se Samantha Power diz, colocamos 1,5 bilhão mensal para Zelensky e Trump deu 300 bilhões para a Ucrânia. O foco deve ser Zelensky e Yermak, o resto é distração. Em Israel você não vai roubar nada, isso nem está em pauta lá. Não existem voluntários desse tipo, lá as pessoas ajudam de coração com alimentos, soldados ou outras coisas, mas esse negócio de voluntário que fica arrecadando e de repente, pá, 2 caminhonetes de 100 mil dólares cada, isso não existe. Isso em Israel nem chega perto, simplesmente não pode existir, por isso aqui nem tem o que discutir. Oleg, e mais uma pergunta para encerrar esse assunto. A América vai querer de volta, de algum modo, o dinheiro que deu para vocês e que o Denis citou. Isso já é impossível ou o dinheiro se perdeu para a América para sempre? Você quer dizer na Ucrânia? Você quer dizer que a América vai recuperar para si mesma? Porque quando a guerra começou, falava-se que davam dinheiro em espécie para Zelensky. Isso é o que dizem os meios de comunicação de massa russos. Os prankers divulgaram essa informação. Deram 300 bilhões, certo, Denis? Não, bem. Em relação à Ucrânia, Trump propôs uma direção absolutamente sensata. Isso fazer assim. Ele já é agora. O quê? Acordo económico fundo ucraniano-americano que será reabastecido através da extração de minerais. Talvez, tenho certeza, se apenas a guerra parar e houver muitos negócios, porque a América trabalha lá, consequentemente os investimentos virão e, além disso, a fonte desse fundo poderá ser reabastecida com o dinheiro que foi roubado. O governo ucraniano nesse período, ou seja, várias fontes participarão desse processo e, ao final, aqui os Estados Unidos, do ponto de vista dos negócios, vão lucrar e, consequentemente, isso também será um ponto positivo para a Ucrânia no futuro. Bem, é assim que se faz negócios. Eu venho com investimentos e nós fazemos negócios juntos e ambos os lados lucram com isso. Mas há um problema para a nossa burocracia. Lá não será possível roubar, esse é o problema. E os outros nem sabiam que esses investimentos tinham chegado. Quando deram dinheiro em espécie, o povo não sabia, só soubemos depois. Depois que tudo isso aconteceu... Sim, bem, agora sabemos. E vamos ter que devolver esse dinheiro, né? E daí? E no futuro a Ucrânia espera... Olha, a posição do Denis é cortar 70% dos burocratas. Eu, Denis, sou mais libertário. Eu digo 90%. Lá não tem o que deixar, lá não tem. Sempre digo que 70 é só o primeiro estágio, já em massa. Depois resolvemos o resto. Porque dá para dizer, política e tecnologia e o desenvolvimento da humanidade em geral, a política ficou 100 anos para trás, incluindo essa construção de partidos, a luta desses partidos, a criação desses parlamentos, ou seja, só imitação de algum processo e lavagem de dinheiro através de todas essas estruturas. Aqui muita coisa vai ter que ser revista na Ucrânia, incluindo a Constituição Socialista, ou seja, aqui vai ser preciso mudar o sistema e, como exemplo, já temos alguma experiência com Javier Milei. Aqui na América estão acontecendo, sempre há momentos positivos. Tudo isso precisará ser usado também na Ucrânia.
Só que o principal é ser aliado da América e não da Europa. Na Europa não há o que aprender, já que tiram metade de vocês em impostos, arrancando até a última pele. Ou seja, lá absolutamente nem dá para olhar para esse lado. Obrigada pela conversa informativa. Há algo a acrescentar? Tenho sim. Você começou o assunto sobre como um novo líder pode surgir na Ucrânia e assim por diante. Hoje li uma postagem do canal Anônimo Escritório de Cartas no Telegram. Todos sabem quem escreve isso, sob controle de quem e para quê. O governo ucraniano está em contato com Elon Musk. Ou seja, tudo acaba com Musk fornecendo os IPs e endereços residenciais de quem usa contas anónimas. Teses pró-Rússia, bem, pró-Rússia significa contra Zelensky, vamos falar com nossas próprias palavras. Está claro, Elon Musk nunca faria algo assim. Eu faço tudo isso na língua inglesa do Musk. As tags no X dele, nos comentários, muitas pessoas, principalmente de contas anónimas, escrevem besteiras em vez de falar sério. Sabemos que isso não vai acontecer, mas levantei a questão. Me marque, Masca, no meu comentário. Proteja-se pessoalmente para ao menos poder falar anonimamente. Eles vieram e bateram na sua casa. Você falou só pessoas, né, esperando algum tio ajudar. Eu mesmo já fiz muitos sacrifícios. Eu não espero nada em troca. Mas as pessoas deveriam de alguma forma apoiar pessoas assim. Se não podem ou não querem ajudar, ao menos façam algo em vez de só observar de fora. E isso vai levar aos Sorosiata ou ao mundo russo. Não vai haver uma terceira opção, então. E eu e Oleg estamos pelo terceiro caminho. Pessoas, eu peço que vocês ouçam o bom senso sobre o qual Oleg já lembrou várias vezes hoje. Inscrevam-se no canal de Denise Yalicevich e curtam o nosso vídeo. Antes de escrever para Trump, deixe um comentário no canal Liberty UA. Fiquem com a gente porque temos convidados incríveis, ideias e opiniões interessantes. Obrigada por estarem conosco. Até a próxima. Nos vemos. Obrigado.